eu sinto, assim, que as pessoas, às vezes, têm um receio de ir no psiquiatra, né? Às vezes, a pessoa tem receio até de falar que já está em acompanhamento psiquiátrico, mas falar com o neurologista de boa, né? Falar com o cara, tô tratando enxaqueca, tranquilo, mas falar que trata um transtorno do pânico, um transtorno de ansiedade, parece que ainda tem um estigma, né? E eu vejo que dentro da história, a gente olhando para esse panorama, olhando para trás, a gente entende por que a gente escuta ainda tanta besteira. Por exemplo, no sentido, depressão é falta de Deus. Tem que rezar mais, tem que levantar a cabeça. Esses conselhos que mais atrapalham do que ajudam os nossos pacientes é por conta da depressão ser vista como uma doença mais psicológica e emocional do que uma doença biológica. Que, de fato, dificilmente você vai falar para um diabético tipo 1 que não produz insulina no pâncreas ou para um cara que tem... sei lá, um problema no músculo da panturrilha e não consegue caminhar direito, e dificilmente você vai falar que é falta de Deus. É que tem que ter força de vontade. Tem que ter força de vontade. Né? Tipo, manda o seu pâncreas produzir insulina. A galera não entende que dentro da depressão, dentro de um quadro depressivo, é a mesma coisa que a insulina, que o diabético. Sim. O diabetes é um problema no pâncreas, na depressão é um problema no cérebro, na parte biológica do cérebro. Só que como antes, eles lá no tempo que tratavam as pessoas como loucas ou falta de caráter ou preguiçosa, aquela época não tinha tecnologia que permitia olhar o cérebro. Hoje tem, né? E aí, conforme a gente sabe quais os circuitos estão ali alterados, o avanço da psiquiatria e da neurologia tenta trabalhar com isso. Mas dentro desse tópico, assim, Ju, muita gente pergunta e muita gente tem essas dúvidas de como é que funciona a diferença de tratamento de um psiquiatra e de um psicoterapeuta. Por exemplo, se você pega um paciente que tem um transtorno depressivo maior, tá? E esse paciente está num estado de grave, ele precisa de uma intervenção. O paciente pode tomar... Como é que funciona? Só o psiquiatra precisa do psicólogo na sua avaliação como médica? Então, Wesley, assim, eu tenho até uma maneira diferente de trabalhar da maioria dos psiquiatras, porque eu tenho, vou falar sorte, né, de trabalhar na BeHealth, porque, assim, todo paciente que eu atendo na BeHealth vem encaminhado de um psicólogo. Então, eu tenho certeza que esse paciente já está sendo tratado através da psicoterapia. Então, quando esse psicólogo me encaminha, é porque ele já percebeu gravidade no caso. Então, esse paciente que é encaminhado, por exemplo, da BeHealth, é difícil o paciente que eu não trato com medicação, porque esse paciente já foi avaliado por um colega. Esse paciente já está sendo tratado com terapia cognitivo-comportamental. E não está sendo o suficiente. Então, esse paciente que chega com sintomas mais graves, eles acabam tendo que usar a medicação por um tempo determinado. Qual que é a parte interessante disso? Eu vou ficar com o paciente durante um tempo, Wesley. Então, assim, o cara tem um transtorno de ansiedade. Vamos colocar 6 meses, 1 ano, um tempo médio. Mas essa pessoa provavelmente vai ficar em terapia mais do que 1 ano. Então, o interessante desse acompanhamento, né, que vai ser de um acompanhamento mais crônico pela parte do psicólogo, é que ele vai ver, assim, se esse paciente está tendo recaída, se esse paciente está piorando, ou esse paciente tirou a medicação e não contou para o médico, ou esse paciente sumiu, não foi mais um psiquiatra, porque ainda tem muito isso. Eu percebo, assim, tem alguns pacientes, principalmente os mais jovens, né, que às vezes são mais impulsivos por serem jovens. Eles começam o tratamento, e às vezes tem aquela resposta ali com 2, 3 meses, melhorou, parou. Mas antidepressivo não é igual o dipirona, sem dor não toma. Né? A gente precisa de um tempo, até por conta de todo o circuito neural que o antidepressivo vai modular. A gente precisa de um tempo para tirar essa medicação. Essa medicação precisa ser desmamada, eu preciso dar alta. Eu até brinco com o paciente assim, olha, volta, eu quero te dar alta, deixa eu te dar alta. Não se dá alta, deixa eu te dar alta. Né? Porque é difícil o paciente com a perna quebrada que tira o gesso e fala, não vou voltar no ortopedista mais. Você não faz isso. Você quer ir lá fazer o raio-x para ver se está tudo certinho, deixa o ortopedista avaliar a mobilidade. Psiquiatria o pessoal não volta. Então, existe ainda essa cultura das pessoas tirarem medicação por conta própria porque acham que estão bem. É que acho que a origem de toda essa confusão dentro dos tratamentos em saúde mental é o fato da pessoa achar que um transtorno psiquiátrico é uma parada subjetiva, sabe? Tipo... tá em algum lugar, a gente não sabe direito o que é, e aí se deu uma melhorada já tá bom.
A galera tem que entender que é uma parada física. Tu tem que... O médico, o psiquiatra tem que avaliar se vai tirar ou não, se vai reduzir dose, se vai ter volta dos sintomas, se os sintomas de fato sumiram. Às vezes o cara dá uma melhorada, mas pode ser um episódio de alguma... Mesmo assim ser disfuncional. Então, quando a galera começar a entender que é uma parada biológica, que é preciso, tal qual o endocrinologista, o cardiologista, o ortopedista, tem que ter um acompanhamento. Sim. E na psiquiatria é difícil, né? Você ainda, como você falou... Você pega pacientes que vêm da nossa clínica que são muito bem educados. Sim. Educados no sentido do terapeuta já ter explicado, Sim. já ter... O cara provavelmente já sabe dormir bem, que a gente já ensinou. O cara já sabe a importância de fazer redução de estresse, já sabe a importância de um monte de coisa. Eles estão psicoeducados já, né? Exato, já são psicoeducados. Mas... imagino que a regra não seja essa. Não, assim, no meu consultório, por exemplo, o paciente marca a consulta direto com a minha secretária. Então, eu não tenho essa proteção, né, do psicólogo vir antes. Quando o paciente está grave, eu vou começar a medicação mesmo ele não estando em terapia. E eu encaminho para o psicólogo, né? Às vezes, pelo perfil da pessoa, eu já sei mais ou menos para quem indicar. Isso é legal quando... na BeHealth, como a gente tem um contato próximo com os colegas, então eu já conheço assim, olha, esse psicólogo, ele é bom para os empresários, porque ele tem uma mentalidade assim, essa é melhor que o adolescente. Então, a gente já conhece o profissional. Eu encaminho e oriento, atividade física, sono, toda aquela orientação. Mas são poucos que realmente aderem a todas essas mudanças. E muitas pessoas preferem só tomar a medicação. Preferem não fazer terapia. E se a gente considera, por exemplo, a depressão, né, colocar o transtorno mental um dos mais prevalentes, é multifatorial, Wesley. Então, assim, só a medicação não vai funcionar, né? Então, até atendi um engenheiro. Foi engenheiro, às vezes tem um pensamento mais concretão, né, cara? Semana passada eu atendi e falou assim, então, Juliano, ó, eu vou tomar esse remédio aqui, vai aumentar a serotonina e é isso. Cara, não é só isso. Tem vários outros fatores relacionados à rotina dele, a como ele dorme, como ele come, como ele se relaciona com a esposa, que estão envolvidos no processo de adoecimento dele. Então, só a medicação vai melhorar? Talvez melhore ânimo, talvez melhore o humor, mas assim, ele vai ter uma melhora clínica, assim, 100%? Não vai. E ainda tem outra parcela de paciente que vem com sintomas leves, então vem com uma ansiedade de forma leve mesmo, assim, que não causa disfunção na vida do indivíduo. E que o algoritmo, o que a gente é preconizado? Psicoterapia, TCC, antes da medicação. E para você falar isso para o paciente, demora, Wesley.